Fala galera, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Genô e hoje nós vamos retomar aquilo que foi discutido com vocês da oitava série, do oitavo ano, dentro da perspectiva do conceito de autonomia do capítulo 2. Vejam só, a autonomia deriva de duas palavras, onde auto significa dar a si e nomia significa lei, direção e sentido, e nós vamos começar a perceber a seguinte coisa: de que modo nós podemos orientar a nossa vida, de que modo nós podemos atribuir ao sentido da nossa vida, para que a gente possa ter o desenvolvimento necessário das nossas ações. Nós trabalhamos isso tomando como base o que vocês achavam que era autonomia, o que era ter autonomia. E todos falaram que era assumir com responsabilidade as suas escolhas, ou escolher com sua responsabilidade as suas ações. Falamos inclusive do filósofo Immanuel Kant, no qual ele vai falar da ideia de maioridade e minoridade, no qual ele acredita que o indivíduo atinge a maioridade quando ele usa a razão como um suporte adequado para definir as suas ações. E Kant, dentro dessa lógica, ele vai desenvolver o conceito de imperativo categórico para que a gente possa dar sentido à nossa vida sem se prejudicar ou prejudicar o outro, sem entrar em contradição. Quem seria o elemento que poderia nos ajudar a ter essa conduta longe das contradições? A razão. Dentro dessa perspectiva, toda a teoria da filosofia vai começar a pensar sobre isso dentro daquilo que nós podemos agir, dentro de uma perspectiva moral. Nessa premissa, nós vamos ter acesso às contribuições de um filósofo chamado Hans Jonas. Ele vive basicamente todo o século XX, de 1903 até 1993, e ele tem uma reflexão que é central para pensar nas nossas ações. E ele vai defender o conceito de ética da responsabilidade, que é a necessidade de você agir se preocupando com o amanhã, dentro de uma perspectiva prudente no nosso presente. Na reflexão que ele traz, ele vai dizer mais ou menos o seguinte: age de tal modo que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida autenticamente humana na Terra. Com o que ele está se preocupando? Com o modo como a gente direciona nossas condutas, sem se preocupar com o que o meio ambiente vai sofrer, o que as relações humanas vão sofrer e como a sociedade vai estar em meio a esse processo. Dentro dessa perspectiva, eu gostaria de pedir uma coisa a vocês. No material de vocês do SAIS, vocês vão ter lá as questões da página 12, questões de 1 a 5, que eu preciso que vocês resolvam, para que no retorno a gente possa dar uma olhada em cima disso aí. Lembrem-se, eu pedi para vocês do oitavo ano A, do oitavo ano B, que vocês fizessem uma atividade tomando como base as concepções de família, discutindo a necessidade de você estar dentro do processo, se constituir enquanto ser social e perceber que a família é importante como um alicerce na produção daquilo que você vai ter como autonomia. Suas ações dependem daquilo que você projeta para o futuro. E a melhor forma de projetar um futuro adequado, dentro dessa perspectiva, é com responsabilidade e autonomia, tudo bem? Dando sequência a isso, nós vamos entrar agora para o capítulo 3. Vamos fazer uma breve introdução do capítulo 3. Imaginem só que o capítulo 3 vai se preocupar com uma coisa muito legal, que tem muito a ver com o coronavírus agora, e toda essa pandemia que nos fazem a refletir sobre determinados paradigmas. Agenor, o que é um paradigma? Paradigma é a maneira como a gente pensa um padrão de sociedade, ou um modelo de sociedade já estabelecido. Imaginem só, você está em casa, descansando, você está dentro desse contexto de prevenção, o mundo todo está passando por uma quarentena para evitar uma contaminação e uma catástrofe ainda maior. E aquelas pessoas que estão em situação de rua, que não tem para onde ir e que muitas vezes não tem as 3 refeições garantidas. E aquelas pessoas que não têm sequer capacidade para tomar um banho. Muitas vezes existem pessoas que falam muito sobre gratidão, sobre solidariedade e empatia nas redes sociais. Mas cadê aquela parresia grega de praticar aquilo que a gente diz e unir teoria e prática? É isso que o capítulo 3 fala. O capítulo 3 vai falar isso dentro de uma perspectiva que vai ser retomada em 3 perguntas centrais. Primeira pergunta: o que é o individualismo? O individualismo surge na filosofia de forma organizada, como se apresenta hoje, lá com John Locke, quando ele vai defender a ideia do liberalismo político.
E ele argumenta que esse individualismo é o indivíduo se perceber que ele é livre para tomar determinadas escolhas e assumir as consequências desse processo. Dentro dessa lógica, vamos para a segunda pergunta. Como você se relaciona com as pessoas? Imaginem só que até o modo de se relacionar com as pessoas hoje está sendo modificado. Vocês sabem que quando eu encontro vocês, nós nos encontramos, a gente dá um abraço. E agora no coronavírus, com esse contexto, nós temos outras alternativas para que a gente possa nos comunicar, trocar um determinado tipo de afeto na formação de nós enquanto seres sociais. Agora nós não podemos mais apertar as mãos como antes, dar aquele abraço, nós podemos usar o pé como foi recomendado, ou até mesmo usar gestos. Você pode usar formas de você cumprimentar o colega dentro desse processo. A pergunta que vai ser direcionada como você se relaciona com as pessoas é numa perspectiva ampliada. Será que é fácil conviver com aquele indivíduo no qual você não concorda com as ideias dele? Será que é fácil você entender que muitas vezes você está pensando de um modo e você tem que entender uma pessoa que se relaciona e vê a vida de outra perspectiva, de outro modo de ser? Vai ser a partir daí que nós vamos começar a pensar sobre isso. Imagine você que muitos problemas que ocorrem na escola, como o bullying, por exemplo, começam dentro dessa prerrogativa. Eu tenho uma visão pré-concebida do outro, por isso que vem o termo preconceito, não aceito o outro como ele é, crio uma visão individual sobre mim que eu não posso compartilhar com o outro, e isso gera uma indiferença. E é esse o grande problema das relações sociais hoje. Outra pergunta que é muito interessante: a atual configuração da sociedade valoriza as relações sociais? Lembrem-se, a filosofia não está aqui para julgar o que você faz ou deixa de fazer, mas ela nos ajuda a entender qual é o nosso devir, para quê, por quê e como nós estamos vivendo os dias que nos apresentam. Dentro dessa lógica aqui, nós vamos pegar a seguinte reflexão: a atual configuração da sociedade valoriza as relações sociais? Nós sabemos que existem duas formas de tecer relações sociais: no espaço virtual e no espaço real. É nesse cenário que nós vamos começar a refletir sobre isso. Então, eu gostaria muito que vocês, lá no material de vocês, começassem uma coisa muito bacana. Questões da página 14, vocês vão resolver, são questões simples, que vão tomar como base as duas primeiras páginas do material do capítulo 3, e depois vocês vão receber no arquivo e software a continuidade desse material. Qual é o objetivo? No próximo momento, nós vamos estar juntos no espaço virtual, tal qual estamos nos apresentando aqui. Qual é a principal contribuição que nós vamos produzir lá? Vamos quebrar o individualismo produzindo a chamada inteligência coletiva. Eu vou trabalhar com vocês juntos e vocês vão perceber que a aula de hoje vai ser uma continuidade daquilo que nós deveríamos estar fazendo em sala hoje, no segundo e no primeiro horário. Fica ligado, pois vocês vão ficar informados com relação aos próximos momentos, e fica tranquilo. Nesse momento, tomar todos os cuidados para si não é ser individualista, é ter a responsabilidade de se preocupar com o outro e fazer com que os cuidados que são determinados pela Organização Mundial de Saúde sejam referências para que você possa ter a seguinte máxima: primeiro você cria raízes, você se estabiliza, ou seja, você cuida de si, para depois você avançar e cuidar do mundo à sua volta, tá bom? Valeu e até mais, um abraço, tchau!